Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Muito boa noite para vocês que estão chegando aí, que vão nos acompanhar ao vivo. Muito bom dia, boa tarde para vocês que vão nos acompanhar aí posteriormente, offline. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro das sextas-feiras. Uma boa noite a todos e possamos dar conta do nosso trabalho de hoje, com a ajuda da espiritualidade de Jesus. Alô, minha irmã, alô, meu irmão, alô, você que está participando conosco desse encontro da sexta-feira, às 20h30. Então, hoje nós temos boas notícias, porque vou contar para vocês. Em uma sexta dessa passada, eu pedi a todos que fizessem as suas preces pelo nosso irmão Edson Bandeira. E nós temos a informar, assim, com muita alegria, que ele recebeu alta lá do Hospital de Muriaé e já se encontra em Além Paraíba. Então, isso é motivo de festa, né? Isso é motivo de agradecimento a Jesus, a todos vocês, e também ao nosso querido Eurípides Passanur. E aí a gente vai começar logo com as nossas perguntas de hoje, né, Odilon? Isso aí. São 3 perguntas, então nós vamos pedir a Rita para ler a primeira. O que é bem, o que é mal para o espiritismo? É Altiva, Paranhos, Jardim Governal, Santa Catarina. Oi, Altiva, boa noite. Muito obrigado pela sua pergunta. Ela vem, assim, engrandecer o nosso estudo, né, Odilon? Verdade. Isso é sempre muito bom. O que é o bem e o que é o mal? Então, o bem é tudo aquilo conforme a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que está em contradição com a lei de Deus. É uma definição assim mais simples, mais clara, mais sucinta, né? Verdade. E maior aprofundamento desse tema, a gente recomenda ali a primeira parte do livro do Céu e Inferno, porque Kardec faz exatamente um estudo ali sobre o que é o bem e o que é o mal. Beleza, não? Então, só lembrando ao pessoal que o céu e o inferno também é uma das formas da codificação. Então, vamos para a segunda pergunta? Saulo Matias, Vila Sônia, Piracicaba, São Paulo. Para a doutrina espírita, qual o significado do castigo? Quais as causas e efeitos? Sim, qual é o significado dos castigos? Castigo é uma coisa que está muito afeita à linguagem humana, né? Exatamente. Mas, vamos dizer, dentro da doutrina espírita, nós falamos muito em causa e efeito. Ainda um pouco antes de iniciar, eu estava conversando mais hoje logo, e estava lembrando de uma pessoa que tem o mal de Lassa. Ele foi um daqueles torturadores da Idade Média, que amarrava a pessoa com as mãos para trás,
amarrava uma corda, levantava e depois soltava a pessoa. E quando ela estava no embalo, ele dava um trampo na corda e se viu, né? Quebrava tudo e a pessoa morria de hemorragia. Por isso, esse tipo de coisa não tem doutor que dê jeito disso. Não tem jeito. E assim são muitas enfermidades. Nós não ficamos adoecidos gratuitamente. Verdade. É sempre um efeito, né, doutor? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando Allan Kardec faz o estudo da bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, ele faz uma análise muito interessante das aflições, que a gente, numa linguagem mais pobre, traduz muitas vezes como castigo. E ele vai mostrar que aquelas aflições que a gente não consegue localizar a causa nesta vida, elas têm a causa em reencarnações anteriores. São as causas atuais e as causas anteriores nas nossas aflições. Muito bem lembrado, Dilon. Muito bem lembrado. Porque, gente, o Odilon falou no Evangelho, e a gente aproveita a oportunidade para recomendar que não leia o Evangelho somente para você, não. Se é uma família, leia em grupo, comente, faz uma prece antes de iniciar a leitura, leia, comente e, ao final, faça novamente outra prece. É praticamente um culto do Evangelho. Do Evangelho do lar. E isso é tão interessante, vocês devem lembrar lá dos mensageiros, né? O caso daquela senhora que tinha o culto do Evangelho regular, exatamente. Então, ali ficou funcionando como sendo um departamento de nosso lar, na Terra. Só para que a gente possa ter ideia do valor do culto do Evangelho do lar. Nós vamos ver uma outra pergunta. Qual a tônica desse livro para estudar? Duda Farias, Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. Então, Wilson, esse livro, principalmente, vem desmistificar a morte, mas, ao mesmo tempo, sinalizar com um caminho evolutivo para todos nós. E é um aspecto muito interessante, explorado aí pelo André Luiz, exatamente aquilo que o Kardec também vai abordar no livro dos Espíritos. É que, principalmente no Brasil, nós temos esse péssimo hábito, né? A pessoa morreu por noção, né? É verdade. O André vai mostrar para nós que não é bem assim. O Kardec só tem, mas o André fala outra vez. E eu acho muito oportunamente, né? Então, as nossas perguntas eram só essas três. E a gente, então, nós vamos começar a leitura do livro. Isso. Rasgando o véu. Tem? O livro Empregos da Vida Eterna. Rasgando o véu. O homem moderno, pesquisador da esfera espiritual, esbarra ante os mortos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos, dos romanos, de épocas recuadas. Os séculos carreiram civilizações do Império Sol, não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligência. Isso é muito forte, né? Muito. Está mostrando ali que nesse conceito a gente não progrediu nada já 6.000 anos atrás. Pois é. E os egípcios davam aí praticamente 4.000 anos antes da era cristã. E como nós somos teimosos, né? Exatamente. Teimosos. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes patriarcas veneradas da fé, procura controlar o campo emotivo do espírito, acomodando os imediatismos da alma carnal.
Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base da audaciosa ingenuidade. Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências futuras e terríveis nos últimos estados sociais. No entanto, o serviço teológico nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece um que não atende às experiências do cérebro e aos anseios do coração. Como transferir imediatamente para o inferno a miséria criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo sedento de dominação e de caça. A maldição do alfabeto. Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter divino definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude. Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória, como haver-se no paraíso o Pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã. Que alegria se reservará a esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras. Estaria a autoridade divina perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de pedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo sentido e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do futuro, em plena vida maior, quando na esfera terrestre, por limitações de várias ordens, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? Irmão, nesse início, vamos dizer assim, é um preâmbulo do livro, né? O André Luiz está exatamente dando essas concepções antigas, né? Sem lógica nenhuma. Por exemplo, né? Ele não falou aqui, mas também tem aquela mãe desvelada. Já imaginou? Essa mãe desvelada lá no céu e o seu filho lá no inferno. Quando é que ela teria prazer e alegria? Ela estaria condenada ao inferno mental estando no céu. Exatamente. É curioso essa argumentação do André Luiz. Ele está exatamente usando a razão, o entendimento, que se há um Deus, e se esse Deus ele é justo, bom, não pode ter pena eterna, alguém pode mudar de opinião e esperar nas suas ações infelizes, mesmo que demore um tempo. Você vê, é tão forte essa argumentação, que a justiça da terra, que é muito imperfeita, condena, mas chega um momento em que ela absolve. Sim. Será que Deus não absolveria? É um contrassenso, né? Fato. Então, essa parte toda, olha aí, esse preâmbulo, eu achei muito interessante a leitura, até porque havia perguntas nesse sentido, né? E, com isso, essas perguntas ficam assim melhor respondidas. Exatamente.
Eu vou pedir a Rita, então, para continuar a leitura, né? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missões claras e serviços com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem. Como justificar o inferno, onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens perfeitos ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? Por que meios administram o céu onde o egoísmo recebido consagração absoluta, no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos dados do favor caíram ingênuos das armadilhas do sofrimento, se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorante e infeliz. São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade, não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e devastado problema da humanidade. O pessoal está xingando os teólogos, né? Os teólogos. Mas, normalmente, as pessoas que questionam um pouco desse mecanismo de pós-morte ficam extremamente incomodadas. Sim. Agora, o interessante mais ainda é o seguinte, está na cultura dividir, né, qualificar as pessoas, né, no pós-mortem em 3 grandes categorias. O pessoal que vai para o céu, sim, o pessoal que vai para o inferno, e o pessoal que não vai nem para o céu nem para o inferno, está no purgatório, uma região intermediária. Isso. O Papa Francisco, ele dá uma declaração muito semelhante à declaração do Papa João Paulo II, hoje no espiritual. Primeiro, que o purgatório não existe. E céu e inferno são condições mentais, não espaços físicos. Agora, ainda mais curioso é que muitas pessoas falam do inferno que a Bíblia cita. A Bíblia, em momento nem do Antigo, nem do Novo Testamento, fala em inferno. O inferno é uma criação literária do livro A Divina Comédia de Dante Alighieri. Isso. Quer dizer, o próprio Satã significa o inimigo, ou o contrário, né? Exatamente. Aí eu me lembro que isso está no Antigo Testamento, né, na parte mais teológica, que o Lúcifer, ele era o mais lindo dos arcanjos. E ele, né, alguns traduzem ele, mas as melhores traduções dizem que ele pesou muito, caiu do céu. O orgulho e a vaidade causaram-lhe um peso e ele não conseguiu se sustentar no céu e desceu da região do Hades, foi criar e governar o céu. E, recentemente, nós tivemos aí um seriado, onde o Lúcifer ele era um bonitão. Muita gente querendo ir para o inferno por causa daquele Lúcifer bonitão. Pois é. E tem diversos casos, inclusive dos políticos, né? Sim. E chegaram no céu e tal, mas quando eles passaram pelo inferno, eles viram a farra tremenda, né? Bebida, mulheres e tal. E aí, chegando no céu, todo mundo quietinho, aí eles fizeram a opção de ir para o inferno. Farra melhor. Mas quando chegou lá, tinha acabado tudo. Eles reclamaram lá com o chefe. Mas então, Satã, ontem nós passamos aqui, estava a maior festa, e hoje acabou tudo. Você, mas é porque ontem nós estávamos em campanha, né? Em campanha política. Né? Vamos continuar a nossa leitura. O Espiritismo começou por apreciar o trabalho de positivar a continuação da vida além da morte,
fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade sexual interpenetrem nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo, a interseção comportadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos como a imensidade. Ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, fica e eleva os quadros de seus servidores, conduzindo-os vitoriosos e belos à união suprema com a divindade. Olha que forte. Ninguém morre. Ninguém morre. Para uns é um alívio, mas eu acho que para outros é verdade mesmo. Pois é verdade. É verdade. Chega na hora que o indivíduo com aquela carregado de culpas, né? Sim. De procedimentos infelizes, ele deve ter muito medo também. Exatamente. E a hora A hora de se arrepender e tal. apresentando um novo trabalho em que André comparece, rasgando véus, lembramos-nos de que Allan Kardec, específico codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear aéreo sem diretivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer, imersão consciente nas correntes carnais. Como acontece aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela encontram igualmente sociedade e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. Fazer uma aqui. André Luiz, ele cita nessa obra, e Allan Kardec também cita várias vezes o termo erraticidade. Erraticidade no mundo espiritual não é um ambiente, é um estado. O espírito ele é errante quando ele está desencarnado e tem a necessidade de reencarnar. E, independente do grau evolutivo dele. Ele pode ser um espírito mais evoluído, ele pode ser um espírito mais atrasado, mais ignorante. Se ele desencarnou, está no mundo espiritual, independente de onde esteja, e ele precisa reencarnar, ele está no estado de erraticidade, que é um espírito errante. Por quê? O termo errante significa ausência de um local definido. Na astronomia, por exemplo, um cometa que está viajando em altas velocidades, ele é um corpo errante, porque daqui a 10 minutos ele vai estar num lugar que ele não estava antes. Muda, está viajando e muda de lugar o tempo inteiro. O espírito errante é um espírito que está no mundo espiritual, independente da sua condição e evolução, mas precisa evoluir. E, de novo, eu gostaria de pegar uma carona aqui com o Emmanuel, né? Essa introdução é bem e dizer para os nossos irmãos o seguinte, que o caminho mais fácil, mais rápido para que nós possamos comungar com Jesus é o estudo da física, da química, da biologia, mas estudar mesmo, não é brincar de estudar. Além da reforma moral, que é de extrema importância, o estudo também dessas matérias é fundamental para a gente compreender muita coisa.
aquele que estuda, chega no mundo espiritual, ele vai encontrar um ambiente próprio, apropriado ao seu esforço. Né? O Emmanuel também comenta aqui que para os recentes encarnados, eles chegam ao mundo espiritual, eles encontram lá estruturas muito parecidas com as nossas, lares, casas onde espíritos vivem, encontram templos. Ele não fala de religião, cada um lá vai encontrar-se com a sua fé. É exatamente isso. O que acontece? Divaldo tem uma fala muito interessante que me explica o seguinte: nós aqui temos tudo, não, perdão, lá no mundo espiritual, eles têm tudo que nós temos aqui, mas nem tudo que eles têm lá, nós temos aqui. O mundo espiritual, sendo uma pátria verdadeira do Espírito, e a Terra sendo uma cópia imperfeita desse mundo espiritual, as estruturas e tecnologias que já existem lá ainda não existem. Exatamente. E você tocou num assunto bem interessante, porque eu lembro das falas do doutor Bezerra, quando ele se dirigia aos espíritos. Eu já vi falar diversas vezes. Eu antes era um frequentador lá do Solar Bezerra, onde eu morava no Rio de Janeiro. A Bezerra de Menezes é ali no Campo São Cristóvão, bem em frente àquele posto de gasolina. E lá tivemos a alegria de ouvir o doutor Bezerra algumas vezes. Olha, e isso é um luxo, né? Com certeza. Isso é um verdadeiro luxo. Eu lembro da última vez, uma moça que estava fazendo a palestra, era médica, naturalmente, e quando foi encerrando a palestra, ela fez uma prece, uma coisa linda. E eu tenho certeza, ela não identificou, mas eu tenho certeza que foi o doutor Bezerra de Menezes que assumiu o comando de voz daquela música. Vamos concluir nossa leitura. No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a costa do todas as expressões, comentando os quadros emocionais que se transportam ao ambiente para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Mais uma vez, parece que a morte é campo de sequências sem ser fonte milagreira, que aqui ou além, o homem é fruto de si mesmo, e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e de ordem, equilíbrio e evolução. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados e o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, na boca quase sempre brilhante dos penitentes corrigidos. Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmos da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, cooperadores do outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Pedro Leopoldo, 25 de março de 1943, Emmanuel. Bom, agora vamos começar o capítulo inteiro. Exatamente. Agora, essa introdução aí, esse preâmbulo do Emmanuel, é sensacional, né? Aliás, eu acho que todos os livros do André Luiz vai ser do Emmanuel. Eu conheço, sim. Pois é. Então, e são sempre apontamentos de grande valor, né? E
E o pior é o seguinte, não, o Emmanuel, conversando com o filho, que é vez, né, com o filho, de vez por outra ele participava de reuniões de estudo do Evangelho do mundo espiritual em esferas mais altas. E lá ele se sentia constrangido, porque percebia que ele estava pelo menos uns 200 anos atrás. Puxa, aí eu fico olhando nós. Se o Emmanuel dava 200 anos aquém daqueles que participavam dessa reunião, e nós, né? Melhor a gente nem comentar. Nem comentar, exatamente. Nem comentar. Então, nós vamos começar aí o primeiro capítulo, Convite ao bem. Convite ao bem. Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada de auxílio, onde, esclarecido e instrutor, comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades dos ciclos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da terra. A maravilhosa noite derramava ao longe, constelações faiscantes semelhadas a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vida, embora a considerável distância do desdobramento de filigrana preciosa. Brava, como símbolo sublime desenhado no fundo azul escuro do firmamento. Canopos, filhos antares, brilhavam infinitamente, figurando-se nos balizos radiosos e significativos do céu. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso brilho, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem como um copo gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos dos céus da natureza divina. E as suaves virações noturnas, oscilando a mente, em êxtase, passavam apressadas, sussurrando grandiosos pensamentos antes de se dirigirem às esferas de cima. O templo edificado no sopé de graciosa colina apresentava um aspecto vestido e de iluminação feérica a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, constatando o indefinível azul da noite clara, e cá embaixo, as flores e variadas figurações eram taças luminosas servindo luz e perfume, balançando de leve na folhagem ao sopro incessante do vento. Olha, interessante. Na maioria dos livros que ele escreve, ele começa sempre falando que eles estavam se reunindo para sair em serviço. Exatamente. Então, aquele conceito de um espiritual, as pessoas chegam para ficar num estado contemplativo, não existe. Então, o movimento lá, no sentido de ter trabalhos, coisas a fazer, energia. Constantemente, todo dia, toda hora. Exatamente. Falando que era isso. Eu não sei se lá nos mensageiros nós chegamos a comentar, né? O servidor do trabalhador, né? E uma coisa também que é admirável aqui é essa linguagem poética do André Messias, que coisa fabulosa. Então, só a gente estar no ambiente e ter a possibilidade desta visão que o André descreve, já é um prêmio fato, né? Muito grande. Agora,
triste, o bom e o triste disso, a grande maioria de nós tem essa oportunidade que o André está tendo. A gente chega do lado de fora de casa numa noite, céu lindo, estrelado, mas a gente, muitas vezes, preso aos afazeres e às preocupações, a gente não aprecia. A gente continua naquela condição da descida de Jesus à casa de Marta e Maria. É verdade, é verdade. Nós estamos preocupados com o serviço, né? Exatamente. E esquecemos as outras coisas. Aí, por isso é que o André Luiz, não, o lado de Sacramento, o Eurípides Bassanão se encantou com o livro do Leon Denis, Depois da Morte. Ele vai comentar que nunca vira ninguém que escrevia com tanta beleza a obra da criação. Né? E aí, gente, além desse livro do André Luiz, tem outros também, né? E ainda tem um livro do Nicolau, do Camille Flammarion, que é uma beleza. O Flammarion, aos 19 anos de idade, era o primeiro astronomo da Europa. Então, vocês podem imaginar como é que são os livros do Flammarion. E existem aí os livros disponíveis em PDF, e também não custa, mesmo de papel, não custa fortuna, estão meio baratos, né? A gente tem que tomar uma certa vergonha na cara e adquirir o livro e ler, né? Principalmente ler, porque muitos de nós temos o costume de comprar o livro e colocar lá para enfeitar a estante, né? Inclusive, tem até as coleções, né? Como, por exemplo, as enciclopédias, todas fantasiadas, tudo. E nós vimos exatamente esse público, né? Pessoas que compram para enfeitar a estante. Aí você chega na casa do indivíduo, dá aquele mundo de livros, e você automaticamente deduz. Fulano é muito culto, né? É só fulano abrir a boca que a gente Pois é, a realidade triste. vai ver que ele é muito curto, né? Muito. Bom, Não eram os únicos interessados na palestra da noite, porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior acomodando-se com recinto. Eram entidades de todas as condições, fazendo-lhe sentir o geral interesse pelas questões em perspectiva. Seguíamos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo um minutinho. Veja que nessa equipe também tem um padre. Né? O padre, eles vão prestar socorro a outros espíritos e cada um vai ser atendido segundo as suas crenças. exatamente. seguimos o assistente Jerônimo, o padre Potter, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipe de trabalho, incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias, aproximadamente, em caráter de auxílio com vista ao nosso desenvolvimento espiritual. Jerônimo, o orientador de nossas atividades, pela nobreza de sua posição, percebendo-lhe a curiosidade perante as movimentadas conversações do território, explicou gentil. Muito justa a atenção em todo o assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram condições e avivamentos nas regiões menos evoluídas. Demorando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que mudavam o interior, acrescentou.
A palavra do escritor Urbano Marquetel merece a consideração excepcional da lei. Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à costa terrestre. Somos aqui diversos grupos de aprendizes e a experiência deles nos proporcionará infinito bem. Breves decorreram terminando por nossa vez o Recife brasileiro. Então, bom, dando no espiritual, você está vendo. Pegou o orientador. Ele, é claro, está numa posição mais alta. Então, essa posição de destaque é de acordo com as tarefas que ele desenvolve. Não é igual aqui na Terra, que tem os padrinhos, tem os filhinhos que indicam. Exatamente. Lá não tem esse negócio, não. Vamos assim dizer, a hierarquia é moral. Mora, a hierarquia mora muito bem. Lembrou muito bem, Bruno. Então, que todos nós estejamos atentos a esse detalhe. Hierarquia de acordo com a moralidade. Pagavam no ar suaves plantios, precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas, ornamentando o ambiente, embalsamavam uma nave ampla. Alguns instantes agradabilíssimos de espera e o emissário apareceu na tribuna assim, magnificamente iluminada. Era um ancião de porte respeitável, cujos cabelos tinham uma coroa de neve luminosa. De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se cursos práticos que de súbito nos dominaram os corações. Depois de entender, de estender sobre nós a mão amiga, um gesto que quem abençoa, ouviu-se o povo do templo entoando o hino, glória aos servos fiéis. Não, imagina que beleza que deve ter sido esse acontecimento. Aí, esse povo vai cantar esse hino aos servos fiéis. Então, bacana. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes as lâmpadas da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta da tua misericórdia. Onde surjam a fúria do ódio, flores bem-aventuradas, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrosanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, operando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores, da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste e reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas, guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem. A lua da perfeição, a lei do bem, a lua da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio vivificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faz brilhar os divinos laureados. E os teus eternos dons, na fronte lúcida dos bons, os teus servos. Maravilha, essa é um hino, né? Mas é uma oração, é verdade, de grande significado, né?
O instrutor ouviu em silêncio de olhos olhados, deixando transparecer íntimos júbilos, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os acentos harmoniosos do cântico nos arrancavam do coração, perdendo no espaço as derradeiras notas, melodias sublimes, e delas em qualquer luz de gesticulação, saudosos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor e prosseguir. Não mereço o prêmio de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente aquele que nos ama desde o princípio. Vosso hino confunde-me. Mero soldado das vidas evangélicas, trabalho ainda não da própria Deus. Fez ligeira pausa, todos paternal, mas a minha personalidade não interessa. Venho comigo. Mas, gente, vocês perceberam a humildade deste servo, né? Ele se emociona com aquela oração transformada em uma música, em um hino, e afirma que ele não merece tal louvor. Né? Vamos continuando. Fez ligeira pausa e todo paternal continuou. A minha personalidade não interessa. Venho falar dos nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais dadas à cross terra. Ó, meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recôndicas. As zonas purgatoriais multiplicam assustadoramente em derredor dos homens encarnados. A distância dos teatros da angústia, vinculados às realizações edificantes de nossa colônia, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas, nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormenta uma mente humana quando os problemas da morte. A felicidade faz que nasça aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam antes dos mundos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado porvir, os que se esforçam por oferecer a bênção da reencarnação na classe terrestre, fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando perante o futuro os atos nas solicitações de trabalho arrojados no bom ânimo. Todos os pormenores da vida nessa cidade falam alto de nossos objetivos de elevação. Não longe de nós, começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos superiores, convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com o divino. Mas o orador fez significativo intervalo, parecendo escutar vozes de chamamento de paisagens distantes e profundas. E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz. Deveríamos atender-os no círculo fechado, como operar no insulamento egoísta e partir a caminho do Pai amoroso e leal, que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e injustos. Esse detalhe é muito Ele está falando de caridade extremamente fantástica. E sem escolher nenhum privilégio. Exatamente. Então, me lembra que Deus acende todo dia o sol para os justos e para os injustos. Então, gente, isso quer dizer diretamente a nós, né? Porque nós somos especialistas em fazer o julgamento alheio, né? Somos especialistas. Então, se a pessoa perguntar, e o caso vilão?
vou dizer, ele é assim, mais ou menos, mas tem um mau costume. Não é nosso freio, não. Olha, aí você vê também, nós já estamos tão habituados nesse processo que quando a gente chegar no mundo espiritual, nós vamos ter certas dificuldades para, exatamente, né? Não está igual esse cavalo novo e domado, né? Precisa de um bridão na boca e virar para o lado, né? Exatamente. E eu acredito que eu, nesse momento, dá isso. Tem uma boca muito mal acostumada. E aí, vamos dar um descanso para rir. Na leitura, mas as coisas são interessantes. Então, as peças mais importantes que nós temos são as línguas, né? Porque a utilização da língua, você faz uma canção, eleva uma prece, mas também com a língua. Você é capaz de produzir a guerra, né? Para incendiar o mundo. Então, gente, a fala, o verbo escrita, destrói quando destrói. Exatamente. A língua a língua Pouco tempo, eu ouvi uma pessoa na tribuna contando tipo uma piada, mas era de fundo moral. Um indivíduo levantou uma calúnia sobre o outro, que o outro teria feito um furto. E o certo é o seguinte, que aquele que foi acusado passou algum tempo na cadeia. Mas aí depois descobriu-se toda a farsa, e aí quem foi julgado foi o caluniador. E o juiz deu a ele a seguinte sentença. O senhor vai escrever para mim em uma folha de papel ao máximo. Não devo falar da vida alheia. Vai escrever até embaixo. E aí, está aí, né? Agora eu quero que o senhor faça tudo em pedacinho e daqui para a sua casa que o senhor vai espalhando aí pelo caminho esses pedacinhos. E amanhã eu estou volta aqui. Perfeitamente. Passo minha pena dentro da alfada. E assim ele fez. Mas à noite deu uma ventania, uma chuva. E como é que ele ia juntar os pedacinhos de papel? Não iria mais. Então, exatamente. Você vê, a lição moral é extraordinária, né? Porque a gente lança no vento e depois como é que a gente vai desfazer aquilo que está falando? Quase que impossível. Na mitologia, existe uma sentença de um deus a Sísifo, né? O trabalho de Sísifo, que nunca terminava, é o fado. Exatamente. Então, vocês veem, agora, gente, no mundo espiritual, isso é levado muito a sério, extremamente, muito a sério. Então, nós Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado no nosso espírito. Esse clamor, depois de muito reflexão, ia fazer uma observação aqui com o André, eu observei que tem a impressão que o orador está se comunicando com esferas mais altas. Exatamente. E isso realmente acontece. A telepatia é muito utilizada nas comunicações. A gente vê, por exemplo, nós já falamos sobre isso no livro Entre a Terra e o Céu, né? Quando o instrutor, agora o nome, o André,
o companheiro queria separar a obsessora à força, né? Não pode, não pode. E aí eu estou, para esse caso, eu preciso de alguém que tenha amealhado muito amor no seu coração. Aí ele vai buscar. Ele, exatamente, pela telementação, eles são uma veneranda, né? Eles têm um espírito de altíssima moral. E realmente a conversa da veneranda com a Vila é uma coisa fabulosa, né? É algo assim que é para a gente copiar, né? O máximo possível, O máximo possível, pelo menos 10 vezes. para ver se dá uma enobrecida nos nossos corações. Exatamente. Nós que procuramos a santidade, alcançaríamos, acaso, semelhante orientação se outros fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui, construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador. Onde permaneceríamos agora, sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada, se a trancamos num curso incomum. Só fazer uma ponderação rápida aqui, apareceu ali para nós a mensagem do nosso amigo Aristides Torres, lá de Muriaé. Pois é, Aristides, abração. Grande abraço, meu amigo. Foi de longe. Antes de interromper, vamos tá? Porque o André Luiz, a toda hora, ele te dá dicas, né? E ali está ressaltando que cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Né? Exatamente. Eu sou o meu construtor e você o seu construtor. Outros amigos postaram comentários lá para a gente, mas o sistema hoje está um pouquinho instável, as mensagens apareceram muito rápido, porque eu não vai. Né? Amigo, nós estamos a 5 minutos do horário. É mesmo? É mesmo. Então, não vou ter que parar. Deixa a Rita aqui, vai. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos seria imenso. Seria perto do nosso regozijo, havendo lágrimas atrás do nosso passo. Havendo lágrimas atrás do nosso passo, não entoar hinos de Osana a felicidade sobre todo. Nobilíssimo todo inculto de atingir o público, entretanto que veremos a voz ascensão. Entre os júbilos de alguns, identificariam a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Nesse momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu novo acento ao verbo do outro e tornou com indefinível melancolia. Também eu tive todo o tempo a obrigação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio ferido, nos espinhos pontiagudos da senda, experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óculos fechados e ganhei jubiloso, pequenina eminência. Em voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena tela. Desencarnados e encarnados lutavam. Eu acho que não. Tem que parar por aqui.
né? Semana que vem a gente vê ele. A gente fez isso, porque, gente, isso é muito importante. Aí você aproveita e lê também. Mas eu não tenho livro. Não tem problema. Baixa gratuitamente na internet. Gratuitamente, paga nada. E hoje em dia tem muitos outros que são audiolivro, né? Ou audiobook. Só para facilitar mesmo, para ouvir. Então, meus amigos, vamos nos despedindo por aqui, desejando a todos uma boa noite, um bom final de semana. E na próxima sexta-feira nos encontramos neste mesmo horário aqui na Estação da Luz. Gente, um bom final de semana para todos. Que Jesus nos abençoe. Que abençoe cada lar, cada coração participante desse movimento que estamos empreendendo no sentido de nos educar um pouco mais. Então, vamos ter confiança. Sim. Uma boa noite a todos. Podemos ter uma noite de sono perfeita, com a espiritualidade amiga, nossos benfeitores amigos, nos auxiliando, nos protegendo e nos guiando no caminho do amor e do bem. Então, Fiquem com Deus. paramos na página 9, só para vocês terem uma ideia, para vocês se situar. Tudo de bom, bem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.